Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e vídeos como esse vão ser cada vez mais comuns aqui no canal, em que tem uma notícia e a gente traz quase que imediatamente após a publicação dessa notícia uma análise dissecada, uma visão para acrescentar ao fato, trazendo nossa opinião, nossas explicações, ponderar algumas questões no entorno dessa notícia. E a notícia que está aqui na nossa tela, que você já está esperando que a gente inicie o comentário, foi esse comunicado aos credores, Cássio, que o Santa Cruz publica nessa quarta-feira. Uma convocação para que todos os credores, tá? Como diz aqui na própria nota do clube, compareçam para uma reunião, seja presencial, seja virtual, para tentar uma possibilidade de acordo, de negociação, já como parte do processo de recuperação judicial. Esse comunicado aos credores, essas 4 rodadas, né, serão 4 datas, essas 4 rodadas de negociação que o Santa Cruz terá, inclusive elas foram autorizadas pela justiça dentro desse processo da RJ, Cássio. Explica um pouquinho que fase do processo é essa? Porque algumas pessoas vão pensar assim: que loucura é essa? O Santa convocando publicamente seus credores, fornecedores de materiais, ex-jogadores, ex-funcionários. Quem se enquadra nesse perfil de credor do clube e por que isso é uma parte fundamental, não obrigatória, mas fundamental desse processo tão necessário de RJ? Fred, esse tema é tão, complexo assim, que acho que você precisa primeiro explicar o que é RJ. Tá. Assim, assim, Eu já citei na primeira fala recuperação mas judicial, mas mas não, mas sentido, o que é recuperação judicial? perfeito. Ela não é à toa que os 3 clubes, os 3 grandes do Recife estejam passando por esse processo de recuperação judicial. Eles devem há muito tempo e tal, mas isso foi um mecanismo recente ainda de você centralizar suas dívidas, conseguir equacionar suas dívidas, você negocia, vai ter um deságio, né, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, e que foi permitido dentro desse processo para constituir SAF. Todo mundo que Isso. está virando SAF, quando o cara vai ver, você deve 500 milhões, para o seu valor, de repente, ficar melhor, eu disse: "Ó, e se você devesse 200? Você vira um produto mais apresentável na negociação, seu valor de mercado cresce, você consegue se viabilizar mais". Fora que a recuperação judicial, ela congela as dívidas que fazem parte, como dívidas trabalhistas. Dívidas tributárias, dívidas com o governo, dívida fiscal, não estão na recuperação judicial. Isso é uma outra negociação que você faz com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Isso aqui é dívida trabalhista, dívidas quirografárias, é um nome bem curioso. Mas, enfim, é um mecanismo relativamente recente. O que eu pego um exemplo, o Coritiba. Sim, O Coritiba, que virou SAF com a Tricorp, sim. ele negociou, Fred, acho que você consegue 80 anos, acho que devia 400 milhões, se eu não me engano, e um pouco mesmo, falando de cabeça, confesso que eu não me recordo aqui de cabeça, e consegue um deságio. O deságio é o desconto nisso de 80%. Aí você fala: "Pô, se o cara tinha 1 milhão no clube", muito em escala negociação de jogador, inclusive a gente até tem as maiores dívidas aqui, falo já já. É tipo, o cara deve 1 milhão para 2 milhões. Por que o cara deve 1 milhão e o cara vai aceitar receber só 200 mil reais? Nesse caso, ele acaba não tendo a escolha. E o extrajudicial vai ser um pouco disso. Isso. Mas o cara acaba não tendo a escolha quando o clube entra, porque ele pode ser um mecanismo judicial legal de entrar com um pedido de recuperação judicial. Eh, Você se compromete depois que você consegue esse deságio, se, né, eu estou dando 80% porque recentemente o Sport conseguiu 80%, o Santa vai tentar nessa faixa, mas vamos supor que consiga menos. Mas o número que você conseguir, você se compromete de uma forma muito rigorosa para pagar, porque Sim. aí é quando entra o cara que de repente tem 1 milhão, mas o cara tem 1 milhão há 20 anos e não recebe, de repente, ó, tu vai receber 200 mil nos próximos 6 meses. Aí o cara, tá, E não tem escolha, se a não, maioria votar. mas o extrajudicial, mas O extrajudicial mas sim, nesse é. ca mas nesse ne tem cara que deve 8 de 10 e tal, mas de repente o cara simplesmente não recebe. Não Sim, recebe por N dribles da justiça e tal, e aí passa a ter uma obrigação, porque se fosse uma empresa normal, os clubes
antes de virarem SAF, Sociedades Anônimas de Futebol, eles são associações civis, Isso. sem fins lucrativos, os Sim. clubes de futebol. Pelo menos não os de empresário, né? O clube como o Náutico, como o Santos, como o Sport, como era o Bahia, a Associação Civil do Bahia existe, mas agora foi constituída uma SAF, é um outro CNPJ. E nesse processo, se não fosse isso, se fosse uma empresa, quando você entra em recuperação judicial, a companhia aérea vive entrando em recuperação judicial, Sim. né? Você vê É. notícia disso no Jornal Nacional, você vai à falência. Você A recuperação judicial é o é algo pré-falência. pré-falência. É como se fosse assim, ó, tá, ou arruma um plano escalonado de pagamento aos credores, todos os credores inclusive, ou vai à falência. No fim, ó, na lógica da empresa, ó, meu irmão, vai fechar. E se fecha, Recuperação judicial é uma preparação para uma falência. não, é uma tentativa para evitar a falência. Tá. É uma tentativa. Mas muitas vezes, Cássio, também é amenizando o dano e o prejuízo de uma falência. É isso que eu quero explicar também. É uma tentativa de evitar a falência, mas em muitos casos, e aí a gente está falando de uma companhia aérea, é aquilo, pô, o cara vai falir, mas ele pode falir reduzindo sua dívida com pessoas e empresas em 70%, E em dentro de toda essa 65%. negociação você fala: "Pô, e se essa companhia aérea falir? Qual o tamanho do problema que isso vem para o país, para a malha aérea?". Exatamente. Aí você vai para o se um clube vai à falência, um clube de qual o impacto disso nessa sociedade? Isso tudo meio que entra, mas se pegando uma empresa normal que não tenha dentro dessa lógica, ele faz esse plano: "Ó, a empresa vai fechar", aí de repente, ó, ou a gente negocia e todo mundo recebe 20%, ou a empresa fecha e não, tipo, acabou para todo mundo. Isso. A questão é que no futebol a gente sabe que não vai fechar. Eu costumo dizer isso, eu já falei 200 vezes para quem acompanha a gente. Se, mesmo com a SRJ, Santa Náutico e Sport, se ferrarem nessa SRJ, basta alguém criar um CNPJ novo, umas cores parecidas com o nome, e as pessoas vão continuar torcendo porque a relação é diferente. Com uma empresa, o cara não é torcedor daquela empresa, daquele supermercado, daquela. No clube de futebol, então, a relação é muito diferente. Por isso que não vai fechar. Mas, ao Isso. mesmo tempo, pode ter uma punição severa. Esse tipo de situação existe. Mas até esse segundo momento que eu estou dizendo, que é um momento que nenhum clube de massa do Brasil passou ainda. A Fiorentina, por exemplo, lá na Itália, decretou falência, daqui a pouco voltou e, enfim, Segue a e vida. segue a vida. E no dia que o primeiro clube do Brasil, lembra que você ouviu aqui, viu? Isso eu duvido que acabe. Ó, tipo, Cruzeiro faliu, acabou o Cruzeiro. Como assim acabou? Tem 7 milhões, 6 milhões de torcedores, basta criar um lá, bota um time azul e bota pra jogar, enfim. O Santa Cruz, ele foi o primeiro a entrar nesse processo no Recife, 22 de setembro de 2022. 3 anos, mais de 3 Mais de anos. 3 anos. O Náutico veio depois, o Sport veio depois. E já entrou, Cássio, é importante a gente explicar de forma bem didática isso. Quando o Santa entra em 22, ele já entrou nessa possibilidade desenhada por um caminho de virar uma SAF. Todos, veja, Todos entram para isso O e por eu isso. falei do Coritiba, não sei se é que eu falei muito, acabei me perdendo. Quando eu falei do Coritiba, que acabou colocando um processo muito longo, foi um processo pré-SAF. Exatamente. É um processo pré-SAF, era nisso que eu ia trazer de forma bem didática. É um processo pré-SAF que o Santa iniciou. Possivelmente, quando a RJ do Santa tiver a sua homologação, o Santa já vai estar oficialmente sendo uma SAF. Não tem problema, tá? Não é por ser em quase todos os clubes, como no Curitiba, como no Sport, um movimento necessário pré-SAF para que você fique mais convidativo para uma empresa E investir mais e organizado. mais organizado, mas então, mais convidativo, você seja um problema menos grave para a empresa que Pensa vai assim, que que vai lhe comprar. as dívidas, porque se fosse simplesmente o cara faz isso, Fred, e as dívidas, você sempre ficaria pulando de CNPJ em CNPJ. Isso, E nessa situação, se não está organizado, como é que uma empresa, o cara vai comprar? É um investidor externo. O cara vai chegar, como é o caso, os mineiros sim, vão comprar a SAF do Santa. E se o Santa não passou por esse processo? Na isso. hora que o cara assumir, aí o cara levanta o bracinho. Tá me devendo 3 milhões, viu? Então, é isso. O Santa, quando for pagar, já vai ser uma SAF, mas não tem problema, porque quem está comprando o Santa Cruz já sabe que, por conta da RJ já está constituída, já está passando por etapas, eles vão ter uma redução de 70, 80, 85, 65. Eles vão ter uma redução significativa do montante da dívida do Santa Cruz. Então, de forma bem didática, tá? O Santa Cruz iniciou em setembro de 2022. Agora,
não teve Não uma andou. aceleração correta, né. O Náutico, primeiro, quando você levanta todas as suas dívidas e tem até um prazo para gente que não foi citada aparecer. Porque na hora que fizer você passar por esse processo, Fred, meio que, tipo, o cara não pode dizer daqui a uns anos: "Ah, estava me devendo". Eu disse: "Como assim estava devendo, pô? Passou um processo gigantesco desse e você não apareceu". Ou seja, você publicamente, o Santa abre publicamente: "Ó, estou convidando todos os credores a falarem comigo". O cara não pode simplesmente dizer que não foi. Sabe aquele negócio de apresentação em jornal que o cara Sim, sim. é mais ou menos essa lógica. Você diz: "Ó, compareça, tal", porque você tem que dar publicidade como os clubes como botam os balanços, eles têm que colocar nos jornais, em alguns Diário sites. Oficial, Você tal. mesmo que ninguém veja, e no passado era muito dessa forma, você botava na notinha, mas você está cumprindo uma questão legal. O Náutico, ele conseguiu juntar, eu estou citando, errei o clube não, tô falando do Náutico, o Náutico conseguiu juntar a parte dos seus credores, mas ainda não fez a assembleia. O Sport conseguiu, fez a assembleia e demorou bastante, mas foi homologada curiosamente essa semana. Ontem, na Ontem, na terça-feira. terça-feira foi homologada, ou seja, o que está acontecendo com o Santa agora, esse processo finalmente andou dessa forma, não é a Assembleia Geral de Credores. Isso é um outro processo mais para frente. Isso é uma mediação extrajudicial, é a palavra Que o que. Sport não fez, por exemplo. Ou se fez, pode ter passado batido, porque você consegue negociar caso a caso. Você Certo. pode ter chamado, pode não ter feito uma tuitada como o Santa fez em rede Pode ter social. sido pequenininho no jornal, como Isso. você falou, podia ser algo obrigatório e ter Ou saído. ou alguns casos que de repente estavam andando de uma forma com muitos juros e o clube: "Ó, meu irmão, ataca logo aquilo ali que é melhor resolver antes e tal". Enfim, Certo, o Santa colocou, eu realmente não me recordo do Sport ter feito isso, certo. mas acredito que é um caminho absolutamente natural também Tá. de você, resolver, porque essas mediações extrajudiciais acontecendo, o cara sai da RJ, o cara Sim, resolveu a sim, dívida sim. dele. Resolveu paralelamente, Porque aí o cara independentemente. aí eu dou um exemplo, é só exemplo. O RJ é 20%, aí de repente o cara tem lá R$ 10.000 para receber do Santa, tá esperando desde que existe o Plano Real. O cara lá desde 94 tem R$ 10.000, aí o cara disse: "Ó", aí de repente ele vai virar 2.000 com a RJ. Aí de repente o Santa disse: "Ó, é 1.500 agora". Pagando. Agora. É, Aí o cara, ou 2.000 em entrando 2027 na fila e com entrando todo na fila, aí o mundo. cara: "Beleza, bora". Ou se porque Pode a ser. lógica da extrajudicial, para o Santa, é É se ser menos do que vinte é por é ser cento, menos do que o Porque o deságio. Santa vai buscar os 20%. É. No caso 80, né, Sim, ele claro. vai ele É. pa mas o deságio, ou seja, tem a dívida cair, e até essa composição da dívida do Santos sempre foi um problema, porque, Náutico e Sport eles passaram, Fred, por um processo de reconhecimento de dívidas, e o do Santa foi mais arrastado. Tipo, o torcedor do Santa meio que tem consciência disso, que as coisas, assim, são mais difíceis, tá vendo como é. E nisso aí, só pra turma ter uma noção, pegando a evolução do passivo do Santa dos últimos Era anos. isso que eu ia perguntar. Quanto é esse montante? Vamos lá. Lembrando, vou dar o número geral. Primeiro, nem o Santa divulgou esse montante, tá? O da RJ, porque lembre-se que dívida tributária não entra na Tá, RJ. O que eu estou falando agora são todas as dívidas do Santa. É o certo. passivo, é realmente todas as dívidas. E passivo tem até coisa que não é nem dívida, é simplesmente contrato do jogador que Futuro, vence sim. futuro. Não tem muito no caso do Santa, mas Não tem, meu filho. é. Matheus Melo, que Sim, o Santa sim, fez, ou sim. seja, que tem algum. É porque alguns clubes, como Fortaleza, por exemplo, que a Esse gente tem fez o muito. balanço aí, foi muito determinante Mas era só para esse explicar passivo. que passivo junta até coisa que nem é. Sim, Porque dívida você pressupõe que é prazo vencido. sim. Mas O você. passivo engloba Até coisas que você vai pra frente, que você se comprometeu a pagar mais pra frente. bens do clube, que o clube Isso. comprou parcelado. Em 2019, quando o Santa estava na Série C, era de 219 milhões. Em 2020 caiu para 218. Isso já estava ali no congelamento e tal. Em 21, ainda na Série C, foi para 296. Não é que de 20 para 21 teve a pandemia, mas não foi a pandemia que impactou um aumento de 78 milhões. Isso já era o processo de reconhecimento de Reconhecimento dívidas. de dívidas antigas, mas que estavam escondidas, digamos assim, encobertas. Náutico, Santa e Sport passaram Todos têm, e em, outros clubes, tá? A em gente tá falando do Recife, 2000 mas isso é e, comum em todos os em clubes. 2000, acho que 12, quando era do B, o Sport devia 22 milhões. Eu olhava assim, que eu já fazia o balanço, eu gostava do tema, eu disse, vai zerar. 22, aquilo ali
era sem reconhecer nenhuma unha. Nenhuma unha. Aí 2 balanços depois já estava em 170, assim. Eu disse: "Pô, 22 um clube assim do tamanho do Sport, acho que Era só qual era o hambúrguer da frente que a turma tirava onda? era". Porra, é muito boa essa piada. É, esqueci É o um nome. hambúrguer que o É, Sport tá devendo para o cara do hambúrguer, que no é. comentário a galera vai lembrar aí. Só teve os 22 milhões era do hambúrguer. Carlitos Carlitos não, não é Carlitos não, Carlitos é mais da frente. é Mas enfim, é um desse aí. é. E e aí 22 virou 170. O Santa, ele teve esse processo. E detalhe, esse que eu tô dizendo agora já é uma segunda etapa do processo, porque esse 219 antes era 100, daqui a pouco deu um salto. Aí, em 2022, na queda para a Série D, o que era 296 virou 302, em 23, 305 e 304, em 2024, 307. Veja, isso, se eu não me- isso é. Esse número 307, a gente vai ver agora, é simplesmente agora, galera, eu tô falando aqui, é baseado na leitura dos outros balanços, de como. E 10 centavos de acompanhar um pouquinho de economia. De 24 para 23, ele aumentou 0,8. Não é nem a inflação. Certo. De 23 para 24. Desculpa, de 23 para 24, 0,8%. E de 22 para 23 aumentou também 0,8. Tem uma chancezinha desse 307, que foi o último número, já tá um pouquinho defasado, Tá. certo? Porque as receitas do Santa nesses últimos anos, elas não foram, não tava pagando dívida. Então, tem esse cenário, mas esse é só um princípio de dedução, certo? É só colocando um aumento do Santa na Série D 100 anos, sem divisão, ser 0,8. Desses 307, considerando como foi a do Sport, a do. Tô até com a aba aberta aqui, Fred. Porque o Santa não Claro. esmiuçou até esse momento, aqui até a gravação desse vídeo. A do Sport era o que foi para a RJ, 114 milhões. Só que o Sport devia uns 250. Agora eu não sei. Tipo, a relação não precisa ser a mesma. O Sport, por exemplo, tinha uma multa com o Banco Central de uma negociação, lembra, bem antiga, que foi bater em 3 milhões. Então a dívida fiscal do Sport não é a dívida fiscal do Santos. Mas só para a galera ter noção que não é dever 300 milhões, esses 300 vão para a RJ. Mas coloque que 150, Certo. que seja 150 milhões, 200 milhões, E mas o Santa vai trabalhar para transformar esse 150 em 30. pronto. Aí dá tu fizesse de cabeça, foi parabéns, 150 aqui. Vai de cabeça, aqui. Então, assim, o Santos vai transformar esse 150, se for 150, em 30. Sim. E aí você parcela e pegando como é a mesma do esporte, que é a mesma lógica. Até pro cara do Santos é bom que, nesse sentido, a do esporte foi homologada ontem, e aí você fala, e aí, começou a pagar? Não. 18 meses para começar a pagar. E ainda tem É uma. um sonho É, no RJ. veja, primeiro, que a RJ tá congelada. O nosso amigo que está assistindo em casa, Vai ele só está sentir. A pensando, galera vai. queria eu um RJ para minha Não, vida. todo mundo vai sentir saudade da RJ, porque tá 2 anos com tudo congelado, aí agora pode até falar, porra, Cássio não tá se ligando que a RJ tá congelada. Mas veja, o que tá congelado é a RJ. É, A dívida tributária do Santa, ela continua correndo, as tá novas correndo dívidas do Santa isso. continuam correndo. Então, assim, esse 0,8 eu achei muito modesto. Não foi o caso do Sport, por exemplo, nem do Náutico. O Santa tá muito fora na curva nessa situação. E só pra tu ter noção, como o Sport é o único exemplo, é difícil. O cara, pô, tá falando do Sport do cara do Santos, mas é o mesmo Óbvio. processo. O Sport teve 637 credores. É, e tem até clássico. Tem alguns que são em comum. Tinha dívida de R$ 20, assim. Nosso amigo Álvaro Claudino, eu acho que é credor dos três. Como é que é? Álvaro Claudino, nosso amigo, foi assessor dos três, deve ser credor dos três. Caramba, Fred, tem uma possibilidade. O Bala não é o rei de Pernambuco? Álvaro Claudino é o rei da RJ. O Sport teve dessas 637 dívidas, credores, 23 a partir de 1 milhão. A, a, Certo. a, ma- A maior é Richelli. Richelli com 18, aí vai ficar com 20%, vai ficar Isso. isso. Laércio, o dono do Retrô, cadê? Laércio, o Sport devia 1.700. Eu não sei se Laércio, por exemplo, se ele foi extrajudicial ou ele tá na homologação e depois fica para frente. No Santa, O Santa a gente não tem essa lista tem ainda, né? alguns, tem alguns. Tem Tem uma alguns. matéria aqui até de 2023 ainda, de Camila. Caramba, Camila já tá esse tempo todo já. Aí tem as classes, tá? Na classe trabalhista, que é a principal, sexto lugar, o Wellington César, 2 milhões e 159 mil reais. Quinto lugar, Daniel Camargo, é um empresário. O Wellington César é um ex-jogador do Santa, né? Sim. Daniel Camargo é um empresário,
R$ 2.201.000. Derival Bezerra Cavalcante, ex-jogador. Eu não sei se o nome dele como jogador era Derival. Confesso que deve ter um apelido, mas eu não tô me recordando agora. R$ 2.267.000. Pense que isso tudo é 20% se você. Que é o que os clubes vêm conseguindo, né? Tem sido quase um padrão esse Sim, deságio enorme. Terceiro lugar, Alírio. Quarto lugar. Desculpa. Não, quarto lugar não, é terceiro mesmo. Sexto, Wellington César. Quinto, Daniel Camargo. Quarto, Ah, Derival. porque tá vindo Ah, ok. De baixo pra cima. Ah, tá. Aprendi que tem que fazer a surpresinha, né? Aí já é a expectativa. Terceiro lugar, Alírio Moraes, Sim. presidente, ex-presidente do Santos, 3,5 milhões, 3.530.000 reais. Segundo lugar, Everton Santos. Aí você viu, a Lírio coloca 3,5 milhões no clube e vai receber 20%. 4 milhões para Everton, Leandro dos Santos Pires. Primeiro lugar, chuta aí. Grafa. Edinaldo Batista Libânio, o grafite. 8.081.000 reais. Vai levar 2. Menos de 2. 1.600. É. 1.600. Aí tem dívidas Mas quirografárias. esse 8 milhões ele não ia ver mais, não. É. Se abraça, isso. Se É aquele abraça ponto. com. Isso. É. As dívidas quirografárias. Por exemplo, na hora que você vai para a fila, o trabalhista ele tem prioridade. Sim. Isso. Aí tem as dívidas, por exemplo, aquela até a do esporte dos 114 milhões, 282 dívidas, ou 51 milhões, eram dívidas trabalhistas, 189 eram quirografárias, 45 milhões, que são dívidas de boleto. O cara tá Sim. devendo, essas ficou bem atrás. E 166 eram dívidas com micro e pequenas empresas. Aí tu fala, que tipo? Serviço. Serviço. O cara O cara que limpa a piscina de Santa Cruz. limpa a piscina, o que fornece a alimentação do CT, Isso. o que toma conta da operação de segurança. Isso. Micro e pequenas empresas. Isso. A empresa que fornece bilheteria, que comanda a bilheteria, no caso do esporte, dava 16 milhões, era menor. E no Santa, essa quirografária, ela apareceu aqui, essa matéria de Camila, quarto lugar, Bruno Rego. Não sei se tem outro, é Bruno da Silva Rego, empresário. 2.687.000 reais. Mas isso não é a lógica de Alírio. Sim, Isso sim, aqui sim. é uma dívida de serviço. Sim. Porque a de Alírio meio que se bem que tá como trabalhista, achei até estranho. Não sei se ele funcionou como. Enfim. Mas podia ser. Emprestou, alguma coisa Sim. do tipo. Nesse caso, pode ter sido algum. Não sei exatamente. Sim. Não detalha, não. A matéria. Eu tô só elucubrando aqui, a matéria não detalha isso. Bruno Rego, 2.687.000 reais, em quarto lugar. Terceiro lugar, Portal Nova Promotora de Vendas e Serviços, com 3.115.000 reais. Segundo lugar, eu acabei de dar um exemplo aqui, ó. Eu estava vendo outra matéria. Ingresso fácil. Sim. Ingresso fácil, pré-venda e venda de ingressos, 2.846.000 reais. Agora, o primeiro lugar tu não acerta nunca. Por favor. Chuta, pelo menos. Eu sei que você não acerta. Impossível. Se eu não acerto nunca, eu vou Nunca. chutar. É só porque você vai acertar só porque eu disse isso, mas diga aí. Pode dizer. A Arena Pernambuco. Em 23, viu? O cara tá pensando, pô, jogou lá agora, não sei se resolveu. Isso é em 23. Eu não sei como é. O Santa tinha tão poucos jogos, mas como é que. Não deixou nunca um centavo, né? Assim, Quando a Arena diz, eu jogo aí, já foi. a Arena Pernambuco, negócios e investimentos, mas aí que tá. Eu não faço a menor ideia nesse momento Do que gerou isso. que, do serviço que a Arena diz, eu faço aí no Não, Arruda. foi o jogo. Mas 3.328.000 reais. Caramba. É muito, hein? Então, essas são as 10. Quanto? 3 milhões, 3. Detalhe, não tá classe 2, essas 6 e 4, eu citei aqui. E juntando, é uma coincidência apenas, mas são as 10 maiores dívidas do Santa. Que eu fui colocando por classe, mas se você colocar ela por ordem, juntando tudo, seriam as 10 maiores dívidas do Santa. E tá aberto. Assim, Bruno Rego pode ir, Arena Pernambuco. Quem quiser conversar, a hora é essa, porque depois vai para. Assembleia. Vai que pra... aí é muito importante. Né? Primeiro, a importante. Assembleia ela precisa ser aprovada. A Assembleia ela tem votação e é votação mesmo. E aí, detalhe sobre a Assembleia. O tamanho da dívida importa na quantidade do voto, inclusive. Isso. Tá? Então, a Assembleia ela é algo muito delicado. Isso. Tá?
A gente naturalmente tem que usar o exemplo do Sport, porque dos 3 clubes que a gente É o acompanha único de que perto, é passou o por único isso. que já passou pela Assembleia. Na verdade, o Sport, como a gente disse, foi homologado essa semana, demorou entre a Assembleia e a homologação. Você tem o caso Richelli no Sport, que o tempo inteiro não aceitou e votou contra E o a voto dele tinha muito peso. e Ele votou ele contra era o maior credor. e votou contra esse deságio de 20%, de 80%. Tanto que na homologação já tinha um processo de advogado de Richelli contra a homologação, tá. Eh, Richelli foi, abre aspas, "derrotado" no processo, porque vários outros credores que recebem devem o Sport devia 200.000, o cara abraçou os 40, e assim foi, a ponto de que na votação eles conseguiram Ah, prevalecer. recorrer é difícil, mas eu acho que nesse caso aí, tendo a assembleia dentro do prazo legal, tendo a homologação através da justiça, ficou difícil, assim, imaginar o que é que Isso, tanto que perdeu. não, mas é porque você tá falando que recorrer depois da homologação, assim, É, aí até depois da homologação é muito difícil, ele pode até recorreu protelar, previamente, protelar, né. É. mas, En enfim. então é isso. É um processo muito importante, esse processo da Assembleia. Vamos acompanhar, Tem um eu acho que não sei se o Santa Cruz, ao final desse processo, dessas negociações, se ele vai passar um balanço de se conseguiu eu algo acho ou que não sim, nessas porque negociações. na parte da justiça, a justiça fica aberta o caso. Isso. Mas pode ser até que acabe sendo algo aqui, Cássio, muito protocolar e nem aconteça. Porque pode ser que a Ah, maioria não, das você tá pessoas. não, não, desculpa, você tá se referindo à A extrajudicial. Não, não, extrajudicial, essa é. não, 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 desculpa, que aqui tá falando da RJ, Não, eu a tô me extra referindo a a extrajudicial. Eu extrajudicial não fica sei ali se a gente vai ter informação ao final de novembro, pô, tá? Se o Santa vai dizer: "Ó, conseguimos pode. 7 Eu acordos". acho que vai ter se tiver ido Se bem. tiver ido bem ou se tiver algum avanço, não sei se acontecerá esse avanço, como o Cássio já disse, no processo do Sport que a gente acompanhou, não temos nenhuma informação sobre esse capítulo, se o Sport fez, se era obrigatório, o Sport fez, foi discreto e não se tornou público, tá? O que se tornou público no Sport foi a Assembleia, e a Assembleia ela é muito importante. E muitas vezes, Tem que ter. nessas negociações, você começa a sentir o termômetro do que vem na Assembleia. Porque isso é muito Tem importante até as também. chamadas da assembleia, inclusive, pra você perceber O isso. clube tem que ter o termômetro do que vem. Saber quem ele tem que convencer. Porque, repito, me parece, por exemplo, que Alírio, que Bruno Rego, pelo histórico que eles têm com Santa Cruz, vão ser dívidas que devem ter uma sinalização de aceitar o deságio, tá? De 80%. O próprio Grafite, acho que não vai ter, por exemplo, a postura que Richelli teve. Até Por exemplo, por o diferentes. voto de grafite deverá ter o maior peso dessa história. Isso. Então, ter esse tipo de entendimento, de projeção, de saber com quem você pode contar, é muito importante, tá? Eu me surpreendi com o resultado do esporte. Eu não achava que o esporte conseguiria reduzir para Mas perceba 20%, que mas são me parece uma regra. mas são 600 credores, É assim, isso, os pequenos vo fazem a diferença. é, Ter a chance de receber algo, você tem que falar, assim, Richelli consegue, Grafite consegue segurar, Bruno Rego, imagino também consiga cara, mas tem um cara que não consegue, tem um exatamente. cara que tá ali e de repente ó, o cara deu esse dinheiro como perdido e de repente, ó, vai receber. Cássio, a E gente vai detalhe, e é um vai receber sem volta, assim, com um grau de confiança que o cara nunca teve, né. se existisse, Cássio, pra gente uma assembleia de RJ No dia no jor no no Diário exatamente, de Pernambuco, isso. pô, Aceitaria. deixa eu ver aqui. Votaria a favor ou contra? Por exemplo, é um ótimo exemplo, assim, É, sendo muito porque é franco. algo muito difícil de Por receber. por exemplo, eu fui demitido do jornal em 2018, que chama de passaralho, né, quando demite, você, Isso. demite 10, 15, 20 de uma vez. Então são 7 anos. É a mesma lógica aqui, ó. É, Aí não recebeu eu nada. eu tenho lá, veja, Ganhou na aqui não é exemplo justiça, não, é. tenho lá, ganhei a mesma coisa, como todo Mesma mundo coisa, ganha, igual a grafite. só não tem só não Só não é o tamanho da de grafite. é, aí tá lá e de repente aí alguém chega e fala: "Ó, vai ter a RJ do Diário que tá completando 200 anos agora, inclusive". E tô falando só um exemplo, mas fui muito feliz no tempo que eu passei no Diário de Pernambuco, que acho que tanto eu quanto o Fred, o que a Faz gente fundamental o para que nossa não formação e não pra a gente pra não estaria aqui, inclusive isso. se fosse, eh, não seria o que
nem eu, nem Fred, imagino, o jornalista a partir do diário, então Sim. a relação não é Eu essa. passei 20 anos no diário, 21 anos. Pronto, eu fui de 2004 a 2018, assim, uma vida lá, também, né. Mas Meu teve voto tem um pezinho. o seu deve ter um peso, o seu deve ter um peso. Aí, no caso, o cara chega assim, aí fala: "Pô, esse dinheiro eu já dou como perdido, já tem 7 anos, Sim. segui minha vida e tal", mas de repente o cara chega: "Ó, vai ter, agora vai cair para 20% e Em 6 meses você em recebe. 6 meses você recebe". Veja, eu não sei meu voto. Mas da forma como eu saí, muita gente saiu também com 10, 15 anos de casa Sim, da mesma forma. Para muita gente, e conhecendo, dando esse exemplo, muita gente eu tenho certeza que aceitaria. sim. Porque é a vida de todo mundo, o cara vai vendo dessa forma. Então, assim, é muito duro. É muito Aí duro, é. a gente tá falando de 600, tem, dentro dos 600 tem uma coisa, assim, inanimada, tem a Arena Pernambuco, mas tem um cara lá que é um arrimo de família, que Sim. tem aquilo e de repente não tem. Então é Muitos difícil ter futuro. funcionários, minha gente. Muitos Sem, funcionários. repito, Administrativos, não só ex-jogadores, né? não, só de, Administrativos. veja, no caso do esporte, só dívidas trabalhistas eram, repito aqui, eram 280, ou seja, 282 pessoas. Sim, Nesse caso, é muita gente, e 282 realidades diferentes. sim. Tem a realidade de Richelli, um jogador de futebol que ganhou muita grana, tanto que tinha que ele ganhou muita grana, mesmo ainda tendo essa Isso. dívida que o clube ficou devendo mesmo. Mas tinha gente que tinha um salário mínimo. Sim. E com isso viveu até o fim, e de repente tinha um FGTS que passou a não ser recolhido e virou uma bronca e tal, e ficou ali e virou fundo perdido. Então, isso é um processo demorado. Diário tá em RJ não, viu? Só pra voltando aqui, diário não tá em RJ. E se tivesse, acho que Antes tivesse, né? detalhe, e se tivesse pra mim era a mesma coisa do clube, o cara acha que o Diário de Pernambuco vai acabar. Exatamente. Não, no sentido de assim, vai acabar uma coisa que existe desde 1825, uma coisa que faz parte da cultura de Pernambuco, da Faz história de parte, sem Pernambuco. dúvida Eu alguma. acho que até é caso do governo do estado interceder, eu acho que não acabaria por esse sentido. Não é uma coisa que acabaria e não faria falta na vida Sim, das seria, pessoas. seria um drama. Seria um drama, não é Um acabando. drama histórico estadual. Isso. Mas não é como um clube de futebol. O Santa Cruz não acaba nunca. É, Um jornal, mas não acho. mas é no sentido, mas ele pode continuar vivendo de site, mas é no Sim, sentido não, o jornal é de papel, os tá outros, é o entendendo? único que roda, eu acho, não, ainda Não, a Folha, Folha né? também. É. É no sentido que eu acho que a marca de Pernambuco, pô, é o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Pô, você vai deixar de Sim. enfim, eu acho que seria parecido. Talvez não, porque futebol, É, né, futebol é futebol, né? futebol é futebol, mas acho que teria um Lembra pouco mais a disso. companhia aérea. É porque a companhia mas vai virar outro debate. Depende da companhia aérea. É, exato. Não, Eh das pequenininhas, a eh turma Mas, meu irmão, se a Latam chegar, ó, "Ih, RJ", é, o governo, se meu amigo, para o país. para o país, Para o país, se exatamente. se se os caras pararem de voar amanhã. Exatamente, Assim, exatamente. o voltando pro Santa, que estava qual ponto que Eu acho que ah, que era caramba. eu acho que Não, era não, 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 finalização aqui. era só um último ponto que eu tinha ficou para trás, mas acho que vale contar aqui. Quando tem esses números, 1 bilhão, 1,5 bilhão e tal, e aí não é do Santa, é para qualquer clube. O clube O caso do Bahia tinha 1 bilhão e era 300 milhões para dívida. Sim, perfeito. Boa, Tre boa. Veja, o Bahia acertou, era 500 milhões compra de jogador, E 300 para dívida. 300 para dívida, 200 para infraestrutura. Isso era o Sim. mínimo, a gente sabe que mas isso era o mínimo. Tanto que a infraestrutura já vai em 300 aí. E ao Não sei. contrário do caso do Santa Cruz, esse do Bahia é todo de dinheiro externo, Isso. não conta o dinheiro gerado pelo próprio clube. Mas tinha 300 para dívida, certo? Sim, Se a dívida do Bahia fosse 100 milhões, isso não significa que quem comprou o Bahia compraria por 800. O sim, preço do Bahia continuaria sendo aquele, só que aqueles 200 milhões, você deve ser em vez de dever 300, porque pagou no Pix, né? Aqueles 200 vira reforço, sim. aqueles 200 vira infraestrutura. Ou seja, se o Bahia conseguisse resolver aquilo antes, quem tá comprando. Pô, muito obrigado, velho. Tu foi o brother. Não, olha É. só, meu irmão. O E valor. aí, no caso do Santa Cruz já vai estar dentro da SAF. Mas é só. Mas por isso que eu falei que não era É, relacionado ao Santa, é a relação dessa lógica que, dentro daquele valor que o clube tem, se o clube, na hora que vai para essa negociação, ele estipulou um valor e ele consegue reduzir aquilo, aquele outro valor não vai sumir, aquele outro valor simplesmente vai ser aplicado em outra coisa mais ativa. Ela vai ser, ó, vai virar futebol direto, vai virar reforma de estádio de forma mais rápida. Aquele dinheiro não vira, meu irmão, que bom que tu resolveu isso aí, essa bronca. Para alguns casos, talvez até aconteça, talvez, ó.
eu não vou pegar um clube de 300 milhões, não. É Se tu isso, baixar a é. dívida para 100 milhões, a gente fecha negócio. É por isso que existe RJ. É justamente para esse ponto aqui, para garantir isso, para você chegar mais, como eu falei, você chegar mais comprável, digamos assim. É o caso, o Sport que não tem nenhuma SAF proposta. Tava 396. O Isso, cara vai chegar com 300. Aí de repente, ó, já virou o cento e poucos não, milhões. não, isso aqui é RJ, esse Sim. 115 virou 24, pô. Não, exatamente, o do Sport virou 24, mas a dívida total do Sport acho que hoje é 118 milhões. Acho que foi o número que foi falado recentemente. Segundo o Sport, né? É, sim, sim, é uma É, fonte não, que a não, gente tem, não, né. claro, né? Porque é É, porque mas é, então assim, que o balanço, uma enfim. coisa é 118, outra coisa é 390, Isso. tá. É mais fácil para o investidor de falar isso que o Cássio falou: "Ó, eu tenho aqui 1 bilhão de aporte". Mas não tem 1 bilhão agora. É, mas esse 1 bilhão, 400 se perderia por dívidas. Vamos só aqui 118. Já fica mais fácil que uma SAF dê injete força no motor, financeiro e no motor esportivo do clube. O Santa Cruz já está fazendo isso, como atrasou muito o processo do Santa, a finalização já vai ser dentro do Santa Cruz SAF, tá? E aí já é um dinheiro só, até porque a SAF do Santa Cruz é um perfil de pouco dinheiro novo, que a gente chama de pouco investimento extra. É uma SAF de administração, é uma SAF que chega para que ela faça com que o clube seja cada vez mais capaz de produzir cada vez mais dinheiro, né? Basicamente, as garantias da SAF do Santa de dinheiro extra são basicamente as que são voltadas ao Arruda. E uma última informação, era um número, mas ainda bem que deu tempo de falar. O número de credores do Santa, Sim. do primeiro esboço. Lembrando, isso também teve com o Náutico, com o Sport, você coloca a primeira lista, aí de repente é justamente o cara, opa, tá me devendo também. Aí o cara tem um registro, uma nota fiscal lá, o cara entra, ou de vez em quando a nota fiscal mal assombrada, mas entra e vai ser debatido se era válido ou não, mas enfim. 752. Eu tava achando o Sport 752 credores. É, Muita gente. para que entre, não, isso que vai para RJ. Sim, isso. A Assembleia vai ser animada. Não, mas antes dela tem a parte extrajudicial. Exatamente. É isso, a gente vai acompanhar, tá? Todos os processos, seja no NE45, seja aqui na mesa do 45 minutos. A gente vai acompanhar passo a passo desse processo da recuperação judicial de Santa Cruz. É um capítulo importante, mas mais até do que esse processo de negociações extrajudiciais, foi importante para a gente retomar. A lógica desse vídeo foi explicar onde está o processo, para onde ele vai, utilizando os exemplos que a gente tem, seja do Curitiba, seja do Sport, seja do Náutico, para que a gente possa ir construindo esse passo a passo do Santa, tão importante nessa mudança radical, né, da estrutura administrativa do Santa Cruz, agora deixando de ser uma associação e virando uma SAF, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa a curtida E aqui, se a é gente importante fala pra e gente. se a gente falou qualquer coisa, perceba, a gente na humildade, esse assunto, meu irmão, Esse é um esse assunto não é dos mais fáceis não. complexo, esse é um Se assunto alguma coisa complexo. passou ali, ou alguma dúvida, deixe nos comentários, ou alguma coisa truncada que a gente pode responder, pode ir atrás e trazer numa forma melhor. A gente tentou, na melhor forma possível, trazer um assunto que não é a coisa mais fácil do É, mundo e para ser apesar de ser dito. um vídeo, a gente faz como se fosse ao vivo, então você vê que não teve refaz, volta um trecho, a Não, gente foi aqui ó, ajustando, tipo a TV Tupi 1951. a gente foi ajustando as informações, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, é muito importante ativar as notificações, porque dessa forma você passa a ter o controle. Todo o nosso conteúdo chega uma mensagenzinha para você, avisando que começou a live, avisando que chegou o vídeo. Se for do seu interesse, você assiste. Se não for, você não assiste. Você tem o poder da escolha. Sem fazer a ativação das notificações, quem tem esse poder da escolha é um poderosíssimo algoritmo do YouTube. Então pode ser que ele coloque para você o novo reforço do Bahia ou o bate-chapa da eleição do Náutico e você diga: "Eu não quero assistir esses vídeos". E aí você vai dizer: "Pô, esse 45 minutos só me oferece vídeos que eu não gosto". Não é a gente, é o algoritmo do YouTube. Então, se você ativar as notificações, você vai receber toda a lista e aí você vai identificar: "Opa, esse aqui relacionado ao Santa Cruz me interessa. Esse aqui sobre o novo CT do Bahia, que é uma SAF, que vai receber um investimento de 300 milhões para fazer um CT, 300 milhões. E pela SAF eram 200 milhões de Para infraestrutura. tudo, já foi só 300 Só no isso. CT.
É interessante para o torcedor de Santa Cruz que está acompanhando a Eu deixo mudança. outra, já você já tá Então, falando da aí você SAF, vai encontrando vídeos, o né. projeto do retrofit do Arruda, tá no nosso feed aí, Isso, um tá, dos vídeos mais da assistidos. história do Já canal. tem mais tempo, né, que a gente fez esse vídeo. É isso, curta, se inscreva, ative as notificações. Se você já fez tudo isso, você já está com a gente, já nos ajuda bastante, mas pode deixar seu comentário, pode jogar o link para outra galera que você conhece, seus amigos, suas amigas, seus grupos de WhatsApp, assistirem aqui o 45 minutos. Grande abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau, tchau.